Tá no ar? Olá pessoal, muito boa noite a você que nos assiste. Estamos iniciando a nossa live, a live que nós prometemos desde ontem, que falamos que faríamos. E estamos aqui para cumprir com o nosso compromisso, informar você, cidadão, está falando para você a respeito da eleição, da campanha política, dos processos que estão em curso, né, o processo político. E a gente tem muita coisa importante para ser dita, coisas que talvez você nem imagine, coisas que você talvez imagine, mas não tenha certeza. E é o que a gente vai fazer. Eu queria saber se todos estão me ouvindo bem, para que a gente possa dar prosseguimento. É uma live muito importante, então eu não quero que haja falhas. Se vocês estiverem me ouvindo bem, confirmem aí, por favor, que o som tá legal. Espero que vocês participem, compartilhem, entra compartilhando essa live, porque assim, eu não tenho o objetivo de falar... Oi? Nem imagine coisas que você só tirar o... mas não tenha certeza. Tira aqui pra mim, fazendo um favor. É o que a gente vai fazer. Eu queria saber se todos estão me ouvindo bem. Eu cliquei, abriu aqui só o... Obrigado. Compartilha essa live aí para que entre o máximo de pessoas possível, porque eu não sei se vou deixá-la no ar por conta da extensão, às vezes é ruim. Então, quando você acompanha ao vivo, a gente consegue fazer uma interação bacana e consegue falar com todas as pessoas presentes. Já temos aqui 80, está crescendo aqui o número de pessoas. Você que está chegando aqui, muito obrigado por sua participação. Quero conseguir interagir com cada um de vocês ainda. Mas o assunto que eu tenho para mostrar, para falar, é um assunto que é importante você, cidadão, saber. Eu preciso que você que se sente uma voz oprimida, uma voz que está sendo calada, eu quero te representar, porque eu quando a mim foi imputada determinadas responsabilidades, eu não vou aceitar, e podem ter certeza que tudo aquilo que eu falo fundamentado naquilo que eu tenho de provas para falar. Eu recebi algumas acusações essa semana, inclusive estou sendo aqui levado a responder à justiça a respeito de um assunto em face de uma acusação feita pela minha adversária. E aí eu vou mostrar exatamente aquilo que ela me acusa de ser uma fake news, eu vou mostrar com imagens, então vocês vão saber exatamente daquilo que a gente está falando. Então a gente já está com um número bem significativo de pessoas aqui nos assistindo, então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu venho ao longo da semana, ao longo das últimas 2 semanas, caminhando pelos bairros, e venho caminhando discursando, falando daquilo que eu acredito, mas também daquilo que são as críticas, das quais eu entendo não serem a maneira correta de fazer a gestão da nossa cidade. E eu justifico tudo isso. Quando eu venho para a rua e manifesto que eu não concordo com a prática hoje da gestão da Secretaria de Saúde, da maneira que está sendo gerida a nossa saúde, eu falo por quê. E assim eu venho fazendo na rua. Eu com meu carro de som, eu com meu microfone, eu venho fazendo. E aí, para minha surpresa, para minha grande surpresa, na quinta-feira eu fui interpelado por um dos meus cabos eleitorais, um vereador nosso, um candidato a vereador nosso, que me disse que havia uma ordem do juiz para que eu não pudesse mais, na verdade não era necessariamente eu, mas para que nós não pudéssemos mais, nenhum partido político, nenhum candidato, pudesse mais fazer passeatas ou caminhadas com o carro de som e falando ao microfone. Poderia sim o jingle acontecer, quem quiser o documento eu posso passar, poderia sim o jingle estar sendo utilizado, mas não sendo utilizado com a minha fala presente, eu presente ali falando. E aquilo me gerou muita surpresa, porque eu acho que o princípio da democracia, eu respeito a manifestação do juízo local, mas eu acho que o princípio da democracia, quando você chega numa campanha eleitoral, todos que me assistem hão de concordar, que a gente está ali discursando, falando das nossas proposituras, falando daquilo que a gente pensa para a nossa cidade. E a minha campanha basicamente é feita em cima disso. Você que me assiste provavelmente já teve a oportunidade ou de caminhar comigo, ou de me ver caminhando nos bairros, é onde a gente está ali levando a nossa proposta. E eu venho falando o seguinte, você que me assiste, se você concorda com o modelo atual de gestão que está, dê manutenção a ele. Se você concorda que é justo ficar 4, 5 horas numa fila de espera no hospital, fique aí. Se você concorda que a dificuldade para o emprego que a cidade oferece, se você concorda com essa modalidade, fique aí, vote aí com eles. Se você concorda que, infelizmente, para você conseguir alguma coisa nessa cidade, você precisa de apadrinhamento político, fique aí. Se você concorda que para pegar uma cesta básica é a coisa mais difícil do mundo, mas você acha que está perfeito,
vote com eles. Agora, se você acha que a gente pode mudar isso, e aí eu venho justificando, meu discurso basicamente passa por isso, e eu venho justificando por que a qualidade do serviço médico é ruim. Por que falta cesta básica? Por que falta medicamento? Falta tudo isso porque nesse final de semana, por exemplo, no anterior, foram gastos mais de 10 milhões de reais com shows e eventos. E aí quando você tem esses gastos elevados, naturalmente falta medicamento, você não tem dinheiro para uma cesta básica, é muito triste e a gente que é candidato vive isso. Quem é candidato sabe do que eu estou falando e quem me assiste também. A procura de pessoas pedindo para que nós os ajudemos com cesta básica, com medicamentos, é absurda, é muita gente pedindo. Aí eu pergunto, nós não poderíamos ter uma prateleira da farmácia lotada de medicamento? Mas não, a opção desse governo, e aí eu não estou entrando no mérito, quer dizer, para mim é errado, mas a opção deles é fazer investimentos altíssimos em eventos, em shows, em reformas de praça, valores altíssimos. E aí, quando eu recebo uma notificação de que eu não posso mais usar o microfone, bom, e aí, para além disso, eu recebo também uma notificação para eu me explicar, para eu me defender a respeito de algumas acusações. E é o que eu vou fazer. Mas só para concluir, para vocês entenderem qual é o meu discurso, que é chamado de fake news, eles dizem assim, eu digo assim, sabe por que falta medicamento? Porque o olhar deles é voltado para outra coisa. Porque ao decorrer do processo, no passado, quando eles ganharam a eleição, quando a minha adversária ganhou a eleição, a pauta que ela se utilizou foi a pauta da saúde, mas por incompetência, após perceber que não tinha competência para tratar da saúde, ela alterou a pauta e passou a cuidar de show, porque show é muito fácil. Você chegou ali, montou a barraca, montou a tenda, montou o palanque, trouxe o artista, acabou. Agora, cuidar de fato da saúde do município não é fácil, porque você precisa gerenciar pessoas, você precisa gerenciar processos, você precisa gerenciar uma gama de coisas que são necessárias para que você tenha uma saúde eficiente. E é o que eu proponho. Quando eu falo sobre saúde, eu falo no aumento dos meus agentes de saúde, da valorização dos meus agentes de saúde, dos processos que são necessários tempestivamente para que nós tenhamos medicamentos nos hospitais e na farmácia, no CAPS, que quem é usuário que faz tratamento no CAPS está sofrendo demais, entre outras coisas. E assim eu venho falando. Quando eu falo que a má qualidade do serviço do hospital, e aí é uma outra fala que eu também foi dita que isso é fake news. Foi dito, eu falo que o hospital não funciona bem, porque ao invés de se contratar e se pagar bons médicos, infelizmente, o que se faz é colocar um monte de penduricalho, que é um governo de panelinha. E eu estou falando isso e estou aqui repetindo. E falo mais uma vez, não me processa eleitoralmente não, me processa no cível, me processa onde achar que deve processar, porque o que eu estou falando eu provo, os serviços são de má qualidade, porque se pendura várias pessoas com pouca competência, aliás, sem competência nenhuma, muitas só para fazer política, e não se dá qualidade no serviço que o cidadão precisa. É isso que acontece. E eu reafirmo e vou mostrar para você o que eu estou falando. Quando eu tive, há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou, uma pessoa ligada à prefeita, Marlon, como é que vai ser esse processo? Eu falei, eu vou jogar da forma mais limpa possível com as armas que eu tenho. E a única arma que eu tenho, cidadão, é o seu voto, a sua compreensão, o seu companheirismo, o seu coleguismo, o seu apoio, a sua crença no nosso resultado. E o microfone, para poder andar pela rua falando das nossas ideias, falando daquilo que a gente acredita, propagando uma Guapimirim melhor, que pode ofertar melhores serviços para o cidadão guapiense. Quando eu falo nas minhas caminhadas, eu falo para as pessoas que Guapimirim tinha uma receita de 170 milhões e agora tem uma receita de 530 milhões. E o que isso impactou na vida do cidadão? Eu quero que você que está nessa live me responda. Você que me assiste nesse momento, me responde. O que isso impactou na sua vida? 4 vezes mais o valor do recurso, praticamente, que o município passou a receber. E qual é a diferença na qualidade dos serviços que o cidadão recebe? São sobre essas coisas. E aí, quando eu falei do hospital, eu falei que o serviço não funciona de forma melhorada, exatamente porque tem pessoas que estão ali e não trabalham e são fantasmas. E eu vou provar que são fantasmas. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo, fica comigo que você vai ver, de fantasmas que estão nomeados na prefeitura ou que foram nomeados recentemente e saíram recentemente, que infelizmente são pessoas que consomem um recurso público que poderia estar sendo gasto para a melhoria do nosso hospital, na qualidade dos serviços dos médicos, pagando melhor, valorizando o profissional, bem como o aumento desses profissionais no nosso hospital, como nos postos de saúde. Não adianta você ter uma fachada linda, e é isso que eu prego,
uma fachada muito bonita, aonde não se tem médicos para fazerem atendimento. É isso que acontece. Você faz reformas de postos de saúde, mas não tem médico, só fica a casca. Fez a reforma parcial do hospital, mais de 10 milhões de reais investido, mas não tem lá a qualidade nos serviços, não tem profissionais, volume de profissionais necessários para suprir aquela necessidade. Para além disso, a Cidade da Saúde, que foi um projeto escrito por mim, quem fez parte do governo passado, quem participou da eleição passada, sabe que foi eu que escrevi. Como médico na sua porta, foi eu que escrevi. Como remédio na sua porta, foi eu que escrevi. E eu quero dizer para você, cidadão que me assiste, que isso vai chegar. Sabe por que vai chegar? Porque ao invés de gastar mais de 10 milhões de reais em 2 semanas em shows e eventos que agora já acabou e ninguém tem mais, e não ficou nada disso, a não ser algumas centenas de celulares roubados, alguns carros, algumas motos, algumas coisas dessa natureza, e nada mais sobrou, é isso que eu vou me preocupar. É de utilizar o dinheiro público para a gente sim fazer a nossa estação de tratamento de lixo, fazer nosso saneamento básico, manutenir o nosso medicamento, valorizar nossos profissionais que trabalham e precisam sim de valorização para entregarem o seu melhor, qualificar as pessoas que cuidam das crianças especiais, porque tem pessoas lá cuidando de crianças especiais que são cargos políticos, mas esses profissionais não são qualificados, mas de nada custa você colocar essas pessoas para participarem de um curso de qualificação e elas se estabelecerem lá como profissionais mediadores e aí sim terem melhor condição de desenvolver as crianças especiais nas escolas. Então são essas as pautas que eu trago. Quando uma pessoa precisa, eu tenho... poxa, é muito triste, gente. O que a gente, quando é candidato, assiste e vê cada coisa que entristece o nosso coração. Recentemente, uma senhora me pedindo desesperadamente um carro para levá-la, porque ela tá, infelizmente ela está com câncer e precisa de tratamento no Rio. E a prefeitura não consegue atendê-la, nunca tem carro disponível para atendê-la. Vocês sabem de que os secretários do município e outros servidores andam, que são contratados, que são comissionados? De Fiat Toro, carro que custa mais de 200 mil reais alugado para eles utilizarem com interesse pessoal muitas vezes. E se eu estiver mentindo, me processa, porque eu provo também. Vocês se esquecem que o governo que vocês fazem, que é um governo de panelinha, que eu falo que é de panelinha e provo por quê, não deixa pessoas insatisfeitas. Tem uma série tem centenas de funcionários insatisfeitos com vocês. Eu chego a dizer que tem milhares. E é isso que tem feito que eu receba tanto conteúdo. Eu não precisei sair da minha sala, eu não precisei ir para lugar nenhum para receber os conteúdos que eu recebi aqui e que agora eu vou mostrar alguns para vocês. Eu vou começar, passa para mim o vídeo, esse primeiro vídeo que a gente projetou aí, falando sobre aquilo que era projeto da prefeita anteriormente. Passa para mim, coloca aí por favor. Cadê? Conseguiu achar? Foi? Tá procurando aqui esse vídeo? Antes de chegar, aí eu pergunto a vocês, eu fui acusado, então enquanto vocês acham esse vídeo aí, eu vou falar o seguinte, aqui ó. Isso aqui é uma manifestação de um partido político, que manifestou aqui, enquanto eles pegam um vídeo ali, eu vou mostrar. Isso aqui é uma manifestação de um partido político em face da minha pessoa, da minha candidatura, que diz o seguinte, para não ler tudo, eu vou apenas demonstrar aqui aquilo que foi o que mais ressalta aqui no pedido. Ocorre que, mesmo diante de uma norma acima, o pré-candidato, ou seja, foi dada uma decisão, como eu já coloquei aqui, uma decisão que me surpreendeu muito. Inclusive eu quero dizer que eu entrei com mandado de segurança no TRE e aguardo, se Deus assim permitir, se for o entendimento, tenho fé em Deus, para que eu possa voltar a discursar no carro de som, para que eu possa caminhar não apenas com o meu dingo. E aí eu entrei com mandado de segurança no TRE que aguardo julgamento.
tá? Mas aqui diz o seguinte, uma manifestação do juízo local, daqui do TRE aqui no município. Fica proibido o uso de discurso sob qualquer forma, falado ou gravado durante, aqui está escrito até errado, durante em carreatas, mas provavelmente é durante as carreatas, caminhadas e passeatas, devendo a propaganda limitar-se à sonorização de jingles com o número do candidato, sem gravação de voz, ou seja, eu não posso nem falar e não posso nem colocar uma gravação, é só o jingle. Sonorização de voz do candidato ou da candidata, sob pena de caracterização de comício, que possui regras próprias e não comporta mobilidade e apreensão dos veículos que estejam utilizando a aparelhagem de som. Remete-se a presente nota de ordem aos partidos políticos, coligações, federações participantes do pleito eleitoral de 2024 do município de Guapimirim, de ciência ao Ministério Público. Ora, até agora só quem faz isso sou eu. O único que vem com o carro discursando, falando a respeito disso, sou eu. Mas tudo bem, a gente vai acatar uma decisão, mas de toda forma entrei com mandado de segurança porque entendo, o meu corpo jurídico entende que essa não é a maneira correta de condução do processo político, mas vou respeitar direto a decisão, é uma decisão judicial. E aí, quando isso acontece, 1 ou 2 dias depois, o partido ligado à minha adversária entra com pedido dizendo o seguinte: ocorre que, mesmo diante da norma acima, o pré-candidato a prefeito de Guapimirim, Marlon Vivas, vem utilizando reiteradamente veículo, carro de som, proferindo discursos e falas ostensivas e ofensivas por diversos bairros de Guapimirim, o que é mentira. Uma vez que fui notificado, já não mais fez uso. Então, se alguém está criando fake news e tentando confundir a justiça, são vocês. Porque após a notificação que eu recebi, já passei a não usar mais o meu microfone para falar. Apenas caminhei com o carro de som, obviamente tocando jingle, o que está aqui como permitido. Mas aí vocês utilizaram dessa fake news. E aí, não satisfeitos, citaram isso, e aí vocês vêm dizendo: ainda comete crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, todos com finalidade política e eleitoreira, visto serem informações sabidamente inverídicas. Não são inverídicas não, e vocês vão ver já já. Com o único intuito de denegrir a imagem de sua principal adversária política perante o eleitorado do município de Guapimirim. A prova dos fatos do crime praticado encontram-se nos links abaixo. Aí eles pegam o link da minha fala lá e tal, e fazem aqui, tá, o link aqui do meu discurso e tal. Bom, eu quero dizer para vocês, ainda vou dar continuidade à leitura aqui, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: hora nenhuma, prefeita, eu entrei contra a senhora, mesmo a senhora cometendo uma série de irregularidades, que agora eu estou entrando, tá? A senhora vai ficar impugnada e na próxima live eu vou mostrar como. Mas hora nenhuma eu entrei. Mas eu te disse, um dia que nós nos encontramos, que eu falei: olha, Marina, eu não tenho nada contra a sua pessoa. Eu vou para o processo político porque eu me acho, honestamente, com toda sinceridade, mais preparado para governar a nossa cidade em razão dos absurdos que você vem cometendo. Foi isso que eu falei para você. E que eu não faria nenhuma ação judicial. Eu ia te ganhar no voto. Mas eu vou te ganhar no voto e na justiça. Guarda o que eu estou te falando, porque na justiça você vai ser penalizada, você vai ser caçada, você vai ser impugnada. Porque materialidade para isso eu tenho mais que o suficiente. Mas eu não ia fazer. Mas aí, vou nem usar o termo que eu ia usar para falar a respeito dessa peça aqui, uma peça tão mequetrefe que fizeram aqui contra mim, que eu tenho certeza que não vai dar em nada, porque primeiro que eu provo que tudo que eu estou falando é verdade. Então não tem calúnia, não tem injúria, não tem nada disso, porque eu vou mostrar. E aí, vocês vêm me imputando aqui uma responsabilidade falando sobre isso. Para além disso, já conseguiu achar o vídeo que eu falei? Deixa eu fazer uma pausazinha aqui só para mostrar um vídeo aqui para ver se tem calúnia e difamação. Se aquilo que ela falava no passado e agora eu demonstro que ela falava e mostro que ela não fez, e é só isso que eu falo porque assim, a vida pública ela tem uma história. E a gente sabe como que a nossa adversária se comportou para chegar até aqui. Quais foram os vídeos? Esses vídeos não saíram da memória, as redes sociais estão aí para mostrar. Então, aí hoje, ela tem um outro discurso. Por incompetência, por não conseguir cuidar da saúde, ela se utiliza de um outro discurso. Então, mostra esse vídeo aí, que é um dos vídeos dela antes de se eleger. Coloca aí, por favor. Como que um político pode deitar com a cabeça no travesseiro, sabendo que dentro da unidade hospitalar não tem remédio?
Não tem médico para atender. Já passou o vídeo? Então, vocês viram aí que ela fala no vídeo que a pessoa não pode... Como que pode um prefeito dormir com tanta dificuldade, né? Com o município passando por tantos problemas, como que o prefeito pode dormir? E aí, como que pode deitar com a cabeça do travesseiro sabendo que a cidade está passando isso, pessoas estão morrendo, não tem remédio? Prefeito, eu quero dizer para a senhora que certamente a senhora deve estar noites e noites, meses sem dormir, né? Meses sem dormir. Se aquilo que a senhora conceitua para o próximo, certamente a senhora deve estar vivendo esse momento aí, deve estar tendo dificuldade demais para dormir, porque o seu governo nada mais é do que uma incompetência para o que diz respeito à saúde, para várias outras pastas, mas sobretudo para a saúde. E aí, como que eu provo? Porque eu falo sobre isso. Aí eu provo com as mensagens dos internautas. Consegue colocar na tela, por favor? As mensagens dos internautas? Só para vocês entenderem. Vê se tem calúnia nisso. Gente, ela prometeu lá atrás, não fez. Veja como se comportam os internautas em relação à saúde de Guapimirim. Coloca na tela aí para mim, por favor. Quando terminar aí me fala. Vocês estão assistindo aí, vocês estão vendo a quantidade de manifestações. Tem muito mais, eu pedi para separar, sei lá, meia dúzia. Não sei se tem mais que isso aí, mas tem centenas de pessoas manifestando. Quantidade de gente que fala comigo sobre isso, que pessoas que morreram. Tem gente, pô, olha, é um absurdo, porque eu não jogo sujo, nem luto com a dor do outro, como vocês sempre fizeram. Vocês sempre foram donos de carregar caixão em porta de cemitério, quem sabe do que eu estou falando, eu nunca fiz isso. Não é da minha prática viver da dor alheia. Nunca fiz, não faço, não gosto. Tem gente que me procura pedindo para eu trazer veículo de comunicação de grande porte, Rede Globo, Band, não sei o que, para dar depoimento de pessoas que morreram no hospital. E eu nunca fiz. E nunca fiz mesmo, porque eu não pisotio na dor do próximo. Agora, vocês sempre fizeram isso, fazem e posam de bonzinhos pela rua, fazem manifestações de serem muito bons. Olha só, ser povão não significa ser bom para a cidade. E vocês são maus para a cidade. Vocês fazem um governo ruim. Tanto dinheiro que o município tem que poderia estar sendo investido para tanta coisa, para que ficasse. A gente não sabe até quando o município vai ter essa condição financeira. A gente não sabe. É possível que daqui a alguns anos o município perca novamente sua arrecadação. Aliás, é possível não. É certo, porque o royalty é um patrimônio finito. E para 2027, para 2028, já existe uma perspectiva de redução desse recurso. O que vocês vão deixar para essa cidade? O que a nossa cidade vai se transformar com o que vocês estão fazendo? Porque nada que vocês fazem deixa legado. Nada que vocês fazem fica para o futuro. Não vai dar para dizer que a gente está formando uma sociedade melhor com a educação que vocês geram. Não dá para dizer que a gente está melhorando a nossa saúde de modo que a gente se torne referência para alguns serviços. Então, assim, é muito triste, muito ruim o que vocês fazem. Mas vamos dar continuidade aqui? Tem fake news, tem injúria, tem calúnia em alguma dessas coisas? Escreve e me dá aqui. Não fala assim não, escreve e me dá aqui. Se vocês querem contribuir, escreve e me passa aqui pro outro lado. Então, olha só. Dá pra dizer que tem calúnia aí, gente? Teve alguma calúnia, alguma injúria, algum problema? Não teve, né? Qual foi mais assunto que eu pontuei? Eu falei também sobre fake news. Bom, estão me acusando de fake news. Eu vou continuar lendo o processo aqui para vocês verem aonde eles querem chegar. Eu destaco aqui um outro ponto, que é o seguinte. O conteúdo das postagens possui notório intuito de ofender a imagem da candidata adversária, através de falseamento de verdade. Divulgando informações inverídicas. Vamos ver se é inverídica. Tudo que eu falei aqui é o que eu falo no meu discurso, tá, pessoal? E aí vocês avaliem se é inverídico ou não. Mas isso tudo vai na minha defesa. Através de falseamento de verdade, divulgando informações verídicas, no afã de incutir na mente do eleitor que sua adversária pratica crime contra a administração pública, funcionários fantasmas, o que são fatos sabidamente invertidos. Invertido não, inverídicos.
Fantasmas são inverídicos? Se eu começar a mostrar a quantidade de fantasmas, eu vou mostrar só 2 para vocês verem, vou mostrar, tá? Agora, eu não precisei sair daqui. Lembrem-se do seguinte, volto a dizer, a quantidade de funcionários insatisfeitos com vocês é muito grande e muitos deles se manifestam comigo. Por quê? Porque sabem que vocês pagam salários altíssimos para pessoas que não trabalham, para pessoas fazerem política, para pessoas estarem na rua gritando o nome de vocês, para páginas do município ficarem veiculando material de vocês. Enquanto aqueles que trabalham, e eu conheço vários que trabalham, e quero dizer a você que me assiste, você cidadão, você servidor que trabalha, continue, dê o seu melhor, porque a cidade precisa de vocês. E eu conto com vocês na minha administração. É com vocês que eu vou governar. Não é com um bando de pessoas que estão aqui apenas para enriquecer as custas da prefeitura e não fazem nada em prol da cidade. É com vocês que eu vou governar. Então, deem o seu melhor. Eu tenho admiração. Também sou oriundo de processo seletivo, de processo de concurso, que também me fez servidor desse município. E eu sei da dor de vocês, eu conheço, eu sei da condição que muitos de vocês precisam para trabalhar. Muitas vezes o que o servidor quer é apenas poder trabalhar com dignidade, é ter um bom carro para poder ir à rua, é ter o material necessário, como vários professores não conseguem material didático, entre outras coisas, vários profissionais, certo dia não tinham um estetoscópio no hospital, e assim por diante, enquanto eles andam de Fiat Toro de mais de 200 mil alugado, pago com dinheiro da população. Mas você que trabalha passa por isso. E é para você que eu vou governar, se Deus quiser. E aí, eles falaram que eu também pratico crime contra a administração pública, funcionários fantasmas. Tá aí uma grande oportunidade. Me processem. Isso aqui vocês sabem que não vai dar em nada, né? Isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui eu estou respondendo, inclusive, quando eu disse para você, Marina, que eu sabia de muita coisa, mas não tinha interesse de fazer isso, porque as suas contas você vai acertar com Deus. E essa é a sua responsabilidade. O que você está fazendo aqui, você vai acertar com Deus, não sou eu que vou promover isso. Mas eu disse para você que eu estava preparado, caso sofresse qualquer tipo de acusação, para me defender. Então, guarda uma coisa, avisa para essa turma de mequetrefe que está em torno de você opinando, assessorando, que vai te levar para o buraco, que a cada acusação que eu receber, eu faço uma denúncia. Porque a minha defesa é uma denúncia. Porque quando eu falo daquilo que eu tenho convicção e que eu tenho provas. E aí, quando você me acusa de ser fake news, inclusive vai à Justiça Eleitoral tentar fazer com que eu seja multado por isso, que eu tenha carro apreendido, simplesmente eu vou fazer para você é me defender. E me defender significa dizer te incriminar. Então, quando eu falo de panelinha, você responde hoje a processo por nepotismo, que é um governo de panelinha. Quando eu falo de panelinha, você não responde porque ninguém te denunciou. Mas a gente sabe que tem funcionários do governo que trabalham no governo e quando tem eventos, trabalham nos eventos também, vendendo para o município, prestando serviço para o município. E você sabe que é verdade. Você sabe que tem uma série de coisas que vocês fazem que são para panelinha. Funcionários que para cantar, que trabalham no governo e cantam também nos eventos. Aliás, se bobear, cantam quase que toda semana e ninguém sabe por onde que é feito esse pagamento. Então, a cada acusação que vocês me fizerem, e aqui eu estou relatando exatamente aquilo que vocês manifestaram contra mim, que é essas imputações de fake news, panelinha, fantasma, pedido de apreensão de carro. Eu vou chegar lá, vou continuar lendo aqui, mas já vou mostrar para vocês o outro vídeo, tá? Botou aqui, né? Ministério Público falou sobre a imagem. Beleza, obrigado. A questão do nepotismo. Tudo que eu falo tá aprovado. Isso tudo aqui vai na minha defesa, pode ficar tranquilo. Quem não pegar agora, depois eu deixo o público lá, tá? E aí, qual é o pedido? Tá aqui, gente. Qual é o pedido da coligação União Brasil, representada pelo secretário Richard Eckel? Qual é o pedido que eles fazem em razão de mim? Eles continuam aqui, o pedido é o seguinte: ante o exposto, ou seja, Marlon cometeu esse monte de atrocidade, Marlon fez esse monte de crime, então diante do exposto, a gente quer pedir que seja concedida liminar para determinar a busca e apreensão do veículo que o representado está utilizando e aparelhagem de som, e retire imediatamente as postagens das aludidas propagandas irregulares.
estão pedindo para apreender o meu carro de som. Ou seja, eu não posso mais falar no microfone. E aí, cidadão, quero pedir a você, faça com que chegue ao próximo, que chegue ao seu familiar, ao seu vizinho. Nós não podemos nos calar, estão tentando nos calar. Meu direito de expressão está sendo cesseado nesse momento. E você é a minha voz, eu preciso de você reverberando a nossa fala. Mas aí pede para que também seja apreendido. Nem meu jingle querem tocar mais, só vão ouvir meu jingle na rede social. Esse é o pedido que vocês fazem. Que, ao que me parece, o juiz, de uma maneira muito coerente e sensata, negou de cara o pedido de apreensão do meu carro. Mas ainda assim pede para eu justificar aqui, e acho que está certo nesse sentido. Uma vez que eu fui imputado algumas responsabilidades, segundo eles, criminais, ele pede que eu faça a minha defesa, que eu apresente a minha defesa, mesmo negando a apreensão do meu carro. E dando continuidade, diz o seguinte: sob pena de multa a ser fixada por esse juízo, e que abstenha de veicular novas propagandas similares em qualquer mídia ou na internet, com o mesmo teor, bem como não faça menção em seu discurso e passeado. Cala a boca de Marlon. Não pode botar na rede social, não pode falar em palanque, não pode falar no carro de som, não pode falar... Gente, guarda uma coisa que eu vou falar pra vocês. Um dia, todos nós vamos morrer. E comigo não vai ser diferente. Mas eu tenho algo que eu projetei pra minha vida. E só se Papai do Céu não quiser. E isso está muito entregue nas mãos de Deus. Eu tenho desejo de governar essa cidade para oferecer o melhor para você, cidadão. Porque eu acredito que a gente pode dar mais qualidade de vida para as pessoas. Porque eu acredito que a gente pode tirar moradores de rua, que só tem aumentado na nossa cidade, e a gente pode oferecer a ele um aluguel social. Porque eu acredito que a gente pode colocar uma moeda social para pessoas de vulnerabilidade financeira. No meu projeto, meu plano de governo, que inclusive chega amanhã, eu falo de distribuir 2% do meu orçamento, aplicar, injetar em cidadãos e famílias com deficiência, com dificuldade, em vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade social, através de um cartão chamado Moeda Dedo de Deus, onde esse recurso retorna para o comércio. Ou seja, além de você melhorar a qualidade de vida do cidadão, injetar na economia dinheiro. Então, são essas coisas que eu acredito. Isso, eu tenho ideia de injetar em torno de 2% do orçamento, que seria em torno de 11 milhões de reais hoje. Se você pegar o que foi gasto nas últimas 2 semanas, mais de 10 milhões de reais em estrutura para o Expo não sei o quê, para o encontro de motos, esse seria o recurso que eu investiria em você, cidadão que está em vulnerabilidade financeira nesse momento. Você, cidadão que talvez esteja dependendo de uma cesta básica e quando vai até o CRAS não consegue, ou então só consegue pegar de 2 em 2 meses. A gente gerar programas sociais aqui que contribuam, mas não é para pendurar o cidadão também não. É paralelo a isso, constituir qualificação profissional, coisas dessa natureza, para que possa melhorar de verdade a vida do cidadão. Mas vocês saibam de uma coisa: vocês só vão me calar de uma forma, só se vocês tirarem a minha vida. E isso, honestamente, eu estou falando, não acredito que vocês sejam capazes disso, não acho que seja a natureza de vocês, mas de outra forma, só se Papai do Céu não quiser. Porque enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver sopro de vida, eu vou até o final, pelaquilo que eu acredito, lutando, dando o meu melhor e reafirmando meus compromissos com a população e com aquilo que eu acredito e sei que vou fazer para a nossa cidade. Então, estou deixando esse recado para vocês. Vocês pedem aqui para cessear todos os meus direitos. Me tirar da rede social, me tirar do carro de som, me tirar de tudo. Mas, enquanto eu puder, enquanto eu tiver vida, podem ter certeza que isso aqui não vai cessear. Mas eu ainda tenho uma imagem para mostrar para vocês, tá, gente? Que ainda não terminei, não. Tem uma imagem para mostrar para vocês que eu ainda não falei. Mas deixa eu só terminar de ler aqui as demais coisas que foram imputadas a mim. Que seja notificado o representado para que se defenda no prazo de 48 horas. Bom, é isso aqui. Aí foi a manifestação. Após seja membro do Ministério Público Eleitoral intimado para querendo emitir o seu judicioso parecer. Seja julgado procedente o pedido, mantendo a liminar para proibir a utilização de carro de som, bem como proibir nova veiculação da propaganda irregular, aplicando-se ao representado a multa prevista em lei. Bom, primeiro, não existe lei para isso, né? Por isso que eu chamo essa peça de mequetrefe, não existe lei para isso. Mas vocês estão tentando, de toda forma, me calar, como eu já disse aqui. Então, assim, isso não vai acontecer. E aí, só para deixar aqui para vocês, deixa eu ver se eu cumpri aqui meu protocolo do meu roteiro. Falei.
para passar o vídeo para vocês. Inserção, falei. Bom, e aí, falaram também que eu falei de fantasmas. E aí você que me assiste aí agora, eu vou mostrar para vocês 2 vídeos, que aqui eu vou borrar, vou mostrar para vocês, mas vou borrar, mas na minha defesa vai com o nome dos cidadãos que são fantasmas na prefeitura. Agora, só lembrando a vocês, se vocês quiserem prosseguir, eu só vou dificultar que vocês vão me tirar da rua. Porque a lista de fantasmas que eu tenho de vocês, se eu começar a falar hoje, vai terminar a eleição e eu não consigo concluir. De tantos fantasmas que vocês têm. De tantos. Mas isso não é um problema meu. É um problema da justiça. Eles que têm que buscar. Agora, lembrando a você, cidadão, que está desempregado, a você que vive um momento difícil na sua casa, precisando de um emprego, precisando de uma cesta básica, o governo que está aí é sim de panela, é sim de fantasma, é sim de incompetência, é de tudo isso. Mostra o vídeo, por favor, desses fantasmas aí, por favor. Pode ser, desse cidadão, sem citar nome, só mostra o vídeo aí, por favor. Porque isso eu só vou incluir nos meus autos. Entrou um vídeo, agora já está outro. São 2 fantasmas, tá? Só para vocês entenderem, o primeiro vídeo é um cidadão que está em pleno horário de trabalho, com a data ali direitinho, e vocês podem ver que é um cidadão que está voando de chinelo, bermuda, para lá e para cá. E tem mais vídeos desse cidadão. Tem até depoimento desse cidadão falando que é fantasma. Bom, para além disso, esse outro vídeo é um cidadão que estava nomeado na prefeitura, agora foi retirado, mas ficou durante muito tempo nomeado na prefeitura. E, na verdade, ele estava à disposição do vereador Marlon, tá? É o outro Marlon, né? Marlon Rocha. Ele estava à disposição do vereador Marlon, mas nomeado na prefeitura. Ou seja, consumindo do recurso público, porque prefeitura e câmara são coisas totalmente distintas. Ele consumia do recurso público do município, ele prejudicava o erário público em razão de atendimento ao vereador. Assim como outras questões que eu não quero aqui me estender. A não ser que vocês queiram saber e continuem me chamando de mentiroso, de formador de notícia falsa, me denunciando. Só para falar para vocês, volto a dizer, eu não tenho só isso, porque eu já disse e vou repetir, a quantidade de funcionários insatisfeitos com vocês, são eles mesmos que mandam esse material para mim. E aí eu tenho outras coisas aqui relacionadas a contratos, a outras coisas. Eu só estou dizendo para você, cidadão, que essa gente que está aí, muitos deles estão tirando a sua vaga de emprego, está tirando a sua oportunidade, está deixando que um ente querido seu sofra no hospital, está fazendo com que vizinhos, amigos, parentes seus sofram com a falta de medicamento, com a falta de medicamento no CAPS, com a falta de transporte, com as ruas esburacadas. O 2º distrito, então, nem se fala, aquela região totalmente abandonada por vocês, que você, prefeita, teve lá na Várzea Alegre, por exemplo, e declarou que se fosse prefeita ia fazer asfalto para todo o bairro. Que todos nós sabemos que isso é uma mentira, que é impossível fazer isso. E eu não prego isso, sabe por quê? Depois pode deixar meu vídeo previsto, pode deixar meu vídeo, depois pode deixar meu vídeo no ar. Sabe por quê? Porque o que eu falo, tudo que eu falo pode ficar registrado, porque eu não prego mentira. Eu não falo, por exemplo, que vou asfaltar um bairro todo para ganhar uma eleição, porque eu sei que asfalto é caro, não é fácil fazer, mas eu me manifesto sim, dizendo que eu vou utilizar o recurso público para as coisas que eu entendo serem essenciais. E dentro das coisas que eu entendo serem essenciais, o tratamento de esgoto é essencial, o manilhamento que falta em vários bairros é essencial, o medicamento na farmácia é essencial, o medicamento no hospital é essencial, o aumento dos médicos é essencial, a melhoria no transporte é essencial, a melhora na educação, que hoje está entre as 10 piores do estado do Rio de Janeiro, está entre as 600, 700 piores do Brasil, considerando que o Brasil tem 5.500 municípios.
São essas coisas que para mim são essenciais. O tratamento das crianças especiais, o tratamento para os pais de crianças especiais, são essas pautas que eu vou me debruçar. Se eu vou conseguir atingir o ápice e atender 100% da população, eu não sei. Agora, eu tenho certeza que se eu estiver gastando todo o recurso do município voltado para shows, para festa, para bagunça, para viagens, poxa, vocês gastaram 500, 600 mil de viagem para Brasília. Vocês acham justo tripudiar no dinheiro da população? Vocês estão bagunçando com a nossa cidade, mas o momento do município é rico. E aí vocês saem colocando para dentro, inclusive as terceirizadas. Um monte de empresa terceirizada que agora vocês trocam funcionário, mandam empregar em nome de vereador Marlon toda hora. E assim vocês vão fazendo para garantir a manutenção do poder político de vocês, enquanto o povo está sofrendo. Infelizmente, eu entendo a população que sofre. A população fica pensando, gente, mas se eu perder meu cargo, se eu perder minha condição, é isso que as pessoas ficam temerosas. A quantidade de adesivos que vocês têm na rua, eu tenho certeza que não reflete a satisfação do cidadão. A quantidade de bandeiras que vocês têm na rua, eu tenho certeza que não reflete a satisfação do cidadão. Sabe por quê? Porque as pessoas estão oprimidas. Oprimidas porque aqui não existe oportunidade se não for na prefeitura. Se o cidadão não conseguir se encaixar na prefeitura, infelizmente, ele tem dificuldade de acessar outro emprego, outra forma de trabalho, e aí ele tem que se despencar para o Rio ou para uma outra cidade longe, e essa é a vida do cidadão guapiense. Infelizmente, ao longo desses 30 e poucos anos de que a nossa cidade se emancipou, a gente não teve uma política pública voltada para o desenvolvimento real. A gente só vê crescer a insegurança, a gente só vê crescer a cidade, mas cresce para baixo. Cresce igual rabo de cavalo, para baixo. Infelizmente, não são geradas oportunidades. Então, é isso que eu queria falar para vocês nessa noite de quarta-feira. Eu quero dizer que eu tive uma audiência altíssima, agradecer muito a audiência. Vou rapidamente aqui dar uma olhada aqui nos comentários para responder alguma das pessoas que estão aqui presentes. Eu acho que nem vou ter condição de tanta gente que falou aqui. Eu queria realmente ter oportunidade de falar com cada um de vocês que está aqui. São tantas manifestações e eu agradeço. E eu preciso muito que cada um de vocês faça com que esse conteúdo reverbere, que essas mensagens que eu trouxe aqui, se você concorda com o atual modelo de gestão que se encontra na nossa cidade, dá manutenção e vota com eles. Mas se você acredita que o caminho da mudança, para a gente fazer valer tudo aquilo que a gente sonha, para a gente libertar, enquanto a gente não tiver emprego para a nossa população, nós não teremos liberdade. É por isso que a gente tem que lutar pelo condomínio industrial, pela redução do ICMS, que é um imposto do Estado, mas que 74 municípios do Estado conseguiram reduzir na área de reciclados, enquanto o Guapimirim, mesmo tendo um deputado estadual, não conseguiu. Ah, por falar nisso, tem fantasma também na Alerj, tá? Um deputado estadual também tem fantasma. Eu não citei aqui não, mas se quiser me processar, eu trago e mostro também, tá? Então, a gente precisa libertar as pessoas dessa prisão, desse aprisionamento que a gente, infelizmente, vem vivendo, tornando as pessoas refém. Comércio refém, não pode aparecer. Falam que fazem evento para o turismo, não dialogam com o comércio local. Você que é comerciante, eu preciso saber da sua dor, da sua necessidade. Eu só vejo comércio abrir porta, ficar 12, 15 meses aberto e fechar. E aí vem outro, abre, fica 12 meses, 18 meses e fecha novamente. É isso que a gente vê, não existe uma política pública voltada, um diálogo junto a esse comerciante para que a gente possa melhorar a qualidade. Um outro problema gravíssimo, eu vi rapidamente aqui, alguém falou sobre água. Gente, o que a gente está passando com a falta de água, gente, na nossa cidade, não há uma manifestação. Esses dias não tinha comida numa escola porque não tinha água pela manhã. Esses dias não teve atendimento no posto de saúde do Vale das Pedrinhas porque não tinha água. Eu fui lá, estavam com um caminhão-pipa. Já era meio-dia, foi numa segunda-feira. Por que não previram isso antes, não colocaram antes? Por que não imprensam a empresa? Mas não imprensam, não fazem essas políticas públicas porque essas políticas não lhes interessam. As que lhes interessam são aquelas que eles conseguem fazer coisas das quais eu já comentei aqui por alto e acho que todo mundo já entendeu. É isso que interessa para vocês. Então vou pegar aqui rapidinho alguns comentários aqui. Meu prefeito, que bonito, Marina querendo calar, censurar o adversário com a máquina na mão e covardemente
Covardemente alguma coisa, que eu já não consegui ler. Em todos os momentos que fiz uso do microfone em nossas caminhadas, não fiz uso de nenhuma em verdade. Verdade, Michel falando aqui. Teve uma aqui que brigou comigo, fala logo, estava curiosa para saber o vídeo, tá aí. Meu prefeito, vamos mostrar na prática, é isso aí. E a falta de respeito com o povo, Guapimirim virou uma bagunça. Aqui um outro comentário. Gente, tem muito comentário, assim, eu queria até ter a oportunidade de anotar cada um para ter a oportunidade de responder, porque infelizmente quando a gente fechar essa live, mas faz essa gentileza para mim, deixa essa live no ar, que aquele que não assistiu, eu quero que assista, a gente vai estar encerrando, a gente vai estar assistindo. E vou fazer dois convites para você. Você que é do 2º Distrito, amanhã, às 18 horas, a gente vai estar fazendo a inauguração do nosso comitê no 2º Distrito. É o comitê do 12, eu que tenho por vice o meu querido Fabiano do Vale, que deve estar nos assistindo, certamente está nos assistindo. A gente também vai estar fazendo uma outra live aqui. Eu tenho 2 assuntos para tratar com vocês também, muito sério. Eu vou falar... Porque assim, a prefeita quer judicializar a campanha, então vamos judicializar. Não era meu objetivo, mas meu objetivo era ganhar só no voto. Mas se é para judicializar, a gente vai judicializar. Então na próxima live, provavelmente eu vou trazer alguns dos assuntos que eu estou judicializando a prefeita, que eu acho que ela vai ficar impugnada, ela vai ficar cassada. Mas eu vou falar sobre isso mais profundamente na próxima live. O outro assunto também, a respeito do plano de governo dela. E eu vou falar no próximo assunto, na próxima live sobre o plano de governo. A gente só vai se organizar aqui, eu marco com vocês a próxima live. No mais, o meu muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês que estiveram comigo até agora. São quanto tempo de live até agora, gente? 46 minutos. 46 minutos de live. Uma audiência de mais de 300 pessoas. Oi? Estão pedindo para eu ler mais um pouquinho os comentários aqui. Tem bastante, mas tem muito comentário aqui. Esse vídeo é muito engraçado. A prefeita não deve dormir. É verdade, aqui falando da prefeita. 12, vereadora Ariana. 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. Bora, nosso prefeito. O hospital toma vergonha. Marlon, você foi inocentado dos processos quando você foi secretário? Pesquisa lá e vê. É simples assim, pode procurar e ver. Tudo meu, aliás, eu deixo esse recado, meus processos estão todos na prefeitura. Procura lá, caça de lupa, procura lá. Eu tenho mais de 15 anos de secretário, de fiscal, de diretor. Procura tudo lá e entra contra mim. Pode procurar para ficar à vontade. Tá tudo lá. Aqui... Entraram aqui alguns fakes aqui, engraçado, né? Entraram alguns fakes aqui, falando coisas aqui. Aí é difícil, né? Tem que botar a cara, faz igual eu falo. Entrar com fake não adianta. Agora, é muita manifestação falando de vergonha, de prefeita da ostentação. E por aí vai. Não quis fazer fotos temendo. Hoje, uma pessoa falando que fez campanha hoje, a pessoa vota no 12, mas não pode aparecer, porque infelizmente se aparecer é penalizado, e por aí vai. Gente, vocês são um barato. Olha, é muito comentário legal, mas o engraçado, o que mais me diverte são os fakes. Ela tem que fazer a denúncia contra ela desse governo que ela fez. Agora sim, que me considero compra de voto, ele não poderia fazer show um período de festa. Tá aqui, ó. Aqui, ó, deram uma boa dica aqui. Marlon, tem que fazer uma denúncia contra ela desse evento que ela fez. Agora. Isso, considero compra de voto. Ela não poderia fazer show em período de festa. Tem gente bem informada aí. Vamos aguardar pra gente ver o que vai chegar, como vai ser. A gente está precisando de uma mudança de gestão urgente. Que mora fora de Guapimirim sabe muito bem como nossa Guapimirim é conhecida. O que mais ouço é a cidade do Natal dos Milhões. É isso, a Michelle está falando aqui. Guapimirim está precisando de uma mudança de gestão urgente. Quem mora fora do município sabe muito bem como é a nossa Guapi, é conhecida. O que mais ouço é a cidade do Natal de Milhões. E é isso mesmo, esse Natal de Milhões que também não pode ser esquecido, né? Mais de 7 milhões investidos em Natal e muita gente sem uma ceia na sua casa, na sua mesa. Gente, eu fico por aqui, agradeço por demais a participação de todos vocês. Agora, para que tudo isso que a gente está falando, a gente possa fazer algo de fato pela nossa cidade, a gente possa mudar a realidade. Eu preciso que você, no dia 6 de outubro, vote 12. Eu preciso que você convença seu familiar, convença seu vizinho, convença seu amigo, porque o único caminho da mudança é Marlon Vivas, é 12. Muito obrigado e até a próxima.